Fico muito feliz por estar aqui com os irmãos, mais uma noiva igreja, conhecendo, mais uma parte do corpo de Cristo, amém? Abra a escritura, por favor, na carta ao qual escreveu o apóstolo Paulo, aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu tenho feito uma série de exposições em 1 Coríntios. Então, comecei com 1 Coríntios, capítulo 1, 2, 3, e vou até o final, lá na minha comunidade. Então, aqui eu quero trazer um pouco dessa exposição que eu tenho levado lá para a minha igreja e eu tenho certeza que vai ser de grande edificação para os irmãos também. 1 Coríntios, capítulo 3, por favor. Versículo 1 diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Ó Deus, eis aí a tua igreja, Senhor. Fala profundamente a tua igreja, Senhor. Pela tua palavra, aplique a palavra aos nossos corações, pelo poder do teu Espírito, para não pecarmos contra ti. Louvado seja o teu nome. Temos diante de nós uma carta maravilhosa, conhecida por autoria de talvez o maior teólogo que já pisou e já foi comissionado diretamente pelo próprio Cristo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, sabemos que ele se deparou com essa região chamada Corinto. Essa região ele foi posteriormente a adentrar uma outra cidade muito conhecida no mundo greco-romano, que era a cidade de Atenas. Em Atenas, ele já no finalzinho do seu discurso, ele sofreu retaliação e descrença por parte de alguns epicureus e estoicos, filósofos da época, porque ele viera pregar sobre a ressurreição, e eles não puderam suportar essa pregação, a pregação da ressurreição. Então, essa compreensão filosófica já moldava a cultura da época ao qual o apóstolo Paulo estava inserido. E o apóstolo Paulo, no capítulo 18 de Atos, ele chega a essa cidade de Corinto. Ao chegar a essa cidade, nós sabemos que ele se encontra com duas pessoas, um casal, Áquila e Priscila. Áquila e Priscila,
eram pessoas que trabalhavam na produção de tenda, eram comerciantes. E o apóstolo Paulo, por representar e efetuar o mesmo ofício, começou a trabalhar com Áquila e Priscila, e eles ajudaram o apóstolo Paulo em seu ministério. O apóstolo Paulo, depois de já estar estabelecido, de certa forma, nessa região, ele chega a pregar, como de costume, na sinagoga, pregando tanto a gregos como a judeus, tanto a gentios como a judeus, segundo o próprio texto de Atos capítulo 18. Como sempre, o apóstolo Paulo, depois de pregar na sinagoga, ele sofreu também muita pressão dos judeus que o perseguiram. Mas Deus trouxe uma palavra direta a ele, dizendo que ele tinha um propósito com aquela região, que ele tinha povo naquela cidade. Confira comigo em Atos, capítulo 18, por favor. Atos 18, versículo 9, que diz assim: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fale e não te cale, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Quem recebendo uma palavra de confirmação dessa não ia ter um gás, uma atitude, uma ousadia no espírito para continuar pregando? Que maravilha, né, irmãos? O apóstolo Paulo recebe essa palavra e fica mais 1 ano e meio nessa cidade. Essa carta, a qual nós temos em mãos, foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo quando ele estava na região de Éfeso. O apóstolo Paulo, então, escreve essa carta ao qual nós fizemos a leitura. O apóstolo Paulo, depois, nesse período que ele fica 1 ano e meio nessa cidade, o apóstolo Paulo alcança, através da ajuda e do corpo de Cristo, muitos fiéis, inclusive um homem chamado Crispo, se converte, um dos principais da sinagoga. Então o apóstolo Paulo começa a ter sucesso junto com a igreja nessa cidade, nessa região. Só que, irmãos, dessa região tinha alguns desafios para o apóstolo Paulo. O primeiro desafio que o apóstolo Paulo enfrentou nessa cidade foi comercial, porque a cidade de Corinto era uma cidade muito estratégica, ela ficava no Istmo de Corinto. O que era o Istmo de Corinto? Era um trecho de terra ao qual as embarcações cruzavam de um golfo para o outro. As embarcações não precisavam contornar que era uma região perigosa. Eles cruzavam de um golfo para o outro por uma esteira de terra, as embarcações. E isso facilitava o comércio, isso facilitava o intercâmbio, isso facilitava a produção e a prosperidade daquela região. Então, a região de Corinto era uma região rica. E isso foi um problema, e nós vamos ver por quê. O segundo problema também era filosófico. A região de Corinto era muito forte pela filosofia greco-romana e muito pelo platonismo. E das atividades culturais que tinham nessa região era a atividade dos sofistas. O que eram os sofistas? Eram filósofos profissionais que eram contratados muitas vezes pelos pais para catequizar e educar os filhos na filosofia da época. Então, esses sofistas muitas vezes eram conhecidos mais pela forma de persuasão e argumentação do que propriamente pelo conteúdo do argumento. Então, nós vamos ver aonde isso vai chegar no próprio texto. Então, primeiro, o problema comercial e mercantil. Segundo, o problema filosófico. E o terceiro, o paganismo e as crenças, a diversidade religiosa. A cidade de Corinto também era uma cidade plural e diversa religiosamente. Havia muitos deuses e muitos panteões de Deus. Havia um grande templo da deusa Afrodite nessa região.
Por isso, era uma região também envolta em imoralidade sexual. Como havia muito comércio, e como eu disse, havia grandes transações comerciais, esses comerciantes que desembarcavam ali, eles muitas vezes iam direto para prostíbulos. E havia muita prostituição e muitas vezes até prostituição cultural nessa cidade. E aí, irmãos, é onde o apóstolo Paulo vai enfrentar o grande problema na comunidade de Corinto. Por quê? O primeiro problema que o apóstolo Paulo enfrentou propriamente não no contexto cultural, mas na igreja. Porque a igreja, irmãos, preste atenção, muitas vezes, sem perceber, moldados pela cultura que está à nossa volta. Sem perceber, nós somos muitas vezes influenciados por isso. E a igreja de Corinto estava sendo sim influenciada por isso, e nós vamos ver. Primeiro, ela estava sendo influenciada pelo problema da... Obrigado. O problema da filosofia. Como eu disse, eles enalteciam muito a filosofia retórica, as escolas retóricas. Eles começaram, irmãos, a fazer comparação, fica comigo, irmãos, comparação entre Paulo e Apolo. Eles começaram a ver Paulo e Apolo como uma espécie de sofistas da época. Eles começaram a ter torcidas organizadas dentro da própria igreja, dizendo que um era de Paulo e outro era de Apolo, porque como nós vemos em Atos capítulo 18, Apolo era muito conhecido pela sua eloquência, pela sua forma de transmissão, pela sua forma retórica de argumentação. E eles estimavam muito isso. Então, esse problema impactou diretamente a igreja. O segundo problema era a influência da filosofia na compreensão dos dons espirituais. Como os irmãos bem sabem, o apóstolo Paulo teve muito problema com a igreja de Corinto por causa da má utilização dos dons espirituais, a compreensão dos dons espirituais. Eles começaram a distorcer principalmente dois dons espirituais. O primeiro, a palavra de conhecimento. Eles começaram a dizer que eles já tinham todo o conhecimento porque eles tinham recebido esse dom. O segundo dom era a palavra de sabedoria. Por eles estimarem tanto a sabedoria, a retórica e a filosofia da época, eles começaram a colocar esse dom também acima dos outros irmãos. Aqueles que rogavam para si um certo grau de espiritualidade acima dos outros. Por isso que o apóstolo Paulo, repetidas vezes, fala assim: se alguém acha que, se algum de vocês acham que, essas frases irônicas é diretamente a alguns membros da igreja que se achavam superiores aos outros. O segundo ponto, além da filosofia, era a escatologia realizada. O que era essa escatologia realizada? Como eles se achavam superiores, que já tinham recebido os dons de palavra e de conhecimento, eles estimavam também muito o dom de falar em línguas, que era uma linguagem espiritual. Como eles começaram a distorcer os dons e a compreensão filosófica, porque os irmãos têm que entender que a filosofia da época, a filosofia popular, ela era dicotômica ou platônica. O que quer dizer isso? No platonismo, o espírito é bom, o espírito é 100% bom, e a matéria é má. Então, tudo que é carne, tudo que é matéria é mal. E o que é espiritual, o espírito é bom. Eles começaram a distorcer isso e começaram a dizer que eles tinham já chegado no nível da era vindoura, ou seja, eles já tinham atingido uma espiritualidade celestial. E olha o perigo disso. Andrei, como você pode comprovar isso? De duas formas.
1 Coríntios capítulo 6 e 7. No capítulo 7, o apóstolo Paulo fala que alguns irmãos da igreja estavam dentro do próprio matrimônio, entre cônjuges, deixando de ter relacionamento sexual entre eles no próprio casamento. Se os irmãos lerem a passagem, os irmãos vão falar, por quê que dentro do casamento eles estavam se abstendo de relacionamento sexual, se é lícito dentro do casamento? É porque eles tinham essa filosofia popular. Se o espírito é bom e a matéria é má, então eu tenho que depreciar a carne, escravizar a carne. Eles estavam distorcendo a compreensão da mortificação da carne, levando para um lado muito literal. A segunda prova é 1 Coríntios 15. Em 1 Coríntios capítulo 15, alguns dentro da igreja não estavam acreditando na ressurreição dos mortos. Por que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos? Porque se a matéria é má, e eles já tinham atingido essa espiritualidade, por que eles tinham que ressuscitar e voltar ao corpo novamente? Por que eles tinham que ressuscitar dentre os mortos? Eles já tinham atingido esse status de espiritualidade, entre aspas, angelical. Então, toda essa discussão teológica dentro do contexto de Corinto, que vai impactar a compreensão e a escrita do apóstolo Paulo. Veja, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, vistos que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E esse é o terceiro ponto. Além da filosofia, além da escatologia realizada, também eles estavam com um sério problema do patronato. O que é o patronato? É a relação de senhores e servos. Isso era um relacionamento muito forte na estrutura romana, na estrutura greco-romana. O que eram os patronos? Eram os senhores. Muitas vezes eles eram nascidos de nobre nascimento, em berço esplêndido. E os servos eram aqueles ex-escravos, ou escravos, muitas vezes, que prestavam serviços a esses patronos em troca de favores. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que entre vocês aí não foram chamados muitos sábios, nem muitos segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. É por isso, porque eles estavam distorcendo o evangelho, que é a prova que eles estavam distorcendo e trazendo essa compreensão do patronato para dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo 11, na ceia do Senhor. Vocês vão ler que na ceia, o que estava acontecendo entre eles? Os mais ricos estavam deixando os mais pobres de lado na ceia. Por isso que o apóstolo Paulo fala: quem tem fome, come em casa. Por quê? Porque os ricos, os poderosos, os mais influentes dentro da comunidade, estavam deixando os mais pobres com fome e se banqueteando na ceia do Senhor, em detrimento do menos favorecido. Isso aconteceu. Lembra que eu disse no início da pregação que muitas vezes nós nos deixamos influenciar pela cultura e pela sociedade? É isso. E agora nós vamos começar a entrar no texto ao qual nós lemos. A filosofia, irmãos, ela não nasce do nada. Ela não é algo abstrato. Ela é uma compreensão que é transmitida através de mestres e professores. E isso que estava impactando diretamente a compreensão dos coríntios. E se os irmãos lerem comigo em 1 Coríntios capítulo 18, nós vamos ver que o apóstolo Paulo estava enfrentando um sério problema, porque a igreja, muitos de dentro da igreja, estavam montando facções para interferir diretamente na autoridade do apóstolo Paulo e na pregação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito:
Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para muitos e para a compreensão greco-romana, a loucura era a cruz, porque eles nunca aceitariam um Cristo nascido numa manjedoura, nascido de Maria, carpinteiro, pobre, ser morto numa cruz e ser chamado Redentor, ser chamado Salvador. Eles nunca aceitariam isso. Por isso que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós, para eu e você, querido, é sabedoria de Deus e poder de Deus. Porque nós cremos pela loucura da pregação. A pregação da cruz de Cristo. Certamente é escândalo a pregação. E eles estavam distorcendo a pregação da cruz de Cristo, levando para um lado totalmente esotérico, muitas vezes, e filosófico. Hoje, irmão, muitas vezes nós damos voz a muitos artifícios hoje da cultura e da sociedade, da filosofia e da retórica, em detrimento do verdadeiro evangelho de Cristo. Hoje, o que mais se vê é o quê? Pregação misturando com PNL, pregação misturando com coach, pregação misturada com teologias de prosperidade, pregação misturada com psicologia. Nada contra, irmãos, muitas dessas ciências. O problema é quando nós começamos a distorcer o evangelho, começamos a usar de artifícios, de subterfúgios, em detrimento do verdadeiro evangelho, que é puro e simples. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: eu, porém, irmãos, e aqui nós entramos no texto, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Precisamos viver de acordo com o nosso status em Cristo. E qual que é o seu e o meu status em Cristo? O próprio apóstolo Paulo explica. Veja comigo no capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12, diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, gratuitamente. Então, veja o que o apóstolo Paulo está falando. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, da parte de Deus. Disto isso, também falamos não em palavras ensinadas de sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Olha o que ele está falando. Nós não temos aqui ensinado e pregado pela sabedoria que vocês tanto estimam. Não, nós temos pregado pelo poder de Deus e a sabedoria de Deus, conferindo coisas espirituais como espirituais. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós temos pregado conferindo as coisas espirituais para vocês que são espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas,
mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem são os homens espirituais? Aqueles que foram alcançados pela loucura da pregação, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus, esses são os espirituais. Só que tem uma grande questão aqui. A linguagem que o apóstolo Paulo usa, espirituais, é um pouco irônico e pejorativo. Porque, na verdade, quem se rogava espirituais eram eles. Esses que tinham distorcido, muitas vezes, a compreensão do verdadeiro evangelho, compreendendo o evangelho de uma forma imatura, é que se rogavam para si espirituais, pneumáticos. E o apóstolo Paulo vai dizer que se eles são espirituais, eles não nasceram do mundo, mas eles nasceram e andam pelo Espírito. O homem natural não compreende, mas o homem espiritual compreende, porque ele anda segundo o Espírito do Senhor. Ele não anda segundo a carne, ele anda segundo os rudimentos do Espírito. Só que há uma grande tensão, irmão. E é aqui que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Ele diz, eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças. No termo original é bebês, criancinhas de colo, em Cristo. Como que o apóstolo Paulo não pôde falar a eles como espirituais, se no capítulo 2, como nós acabamos de ler, ele diz que eles são espirituais? Ele diz que eles são espirituais e não são naturais, que eles não são nascidos do mundo, mas nascidos do Espírito. Como que ele não pôde falar espirituais se eles são espirituais? Que aparente contradição é essa? Irmãos, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo quer expor diante deles a hipocrisia deles. Eles eram hipócritas. E por que eles eram hipócritas? Paulo usa 3 termos aqui: espirituais, pneumático, natural, psíquicos, e carnal, sarknos. Ele usa 3 termos gregos aqui, muito importantes. O homem espiritual é o nascido de novo, aquele que foi alcançado pela graça, aquele que nasceu da água e do Espírito. Esse é espiritual, aquele que não anda segundo os rudimentos do mundo, que não nasceu do mundo, mas nasceu do Espírito. Esse é espiritual. O segundo termo é psíquico. Psíquico é o homem natural, o homem que não entende as coisas de Deus. Você pode pregar. Se o Espírito não fizer uma obra regeneradora de dentro para fora, ele não vai compreender as coisas de Deus. Vai parecer loucura. É só você encontrar com um ateu. O que ele diz sobre o Evangelho, sobre as verdades de Deus? Que é loucura. Ainda ri da nossa cara. E o último termo é sarknos, carnal. Por que o apóstolo Paulo diz que não pôde falar como espirituais, mas como a carnais? Irmãos, porque eles estavam vivendo em uma realidade totalmente distorcida em relação ao status deles em Cristo. Eles não viviam o que eles professavam. Eles eram hipócritas. Em primeiro lugar, eles eram hipócritas porque não viviam e não praticavam aquilo que eles pregavam. E em segundo lugar, além deles não viverem de acordo com o que eles professavam, eles ainda descartavam o evangelho em prol da filosofia, dizendo que o evangelho era uma espécie de leite, ou seja, que era superficial para eles,
Eles queriam algo mais retórico, mais eloquente, com linguagem de persuasão humana, como o apóstolo Paulo vai dizer. Eles não queriam acreditar que o evangelho é simples, que o evangelho é puro, que o evangelho é o Cristo crucificado, que morreu e pagou os nossos pecados. Eles não queriam acreditar nisso. Eles eram hipócritas porque eles estavam rejeitando aquilo que tinha os alcançado. E esse é um grande problema da igreja hoje. O pecado, ele não nasce dos lábios que professam, nem nas mãos que tocam. Ele nasce no coração. No coração. Tiago, capítulo 1, diz que a cobiça antecede o pecado. Nós cobiçamos e, posteriormente, nós pecamos. Querido, muitas vezes nós não vivemos de acordo com a realidade que Cristo nos chamou e nos delegou. Nós vivemos uma realidade que não está de acordo com a nossa vocação, com o nosso chamado, mas nós nascemos de novo. Nós somos nova criatura. Nós devemos ser sal e luz do mundo. Nós não temos mais comunhão com as obras da carne. Nós não temos mais comunhão com o mundo, porque nós nascemos do Espírito. Eles diziam ser do Espírito, mas viviam como se não fossem. O Evangelho, querido, também ele não é um ABC da fé. Ele não pode ser rejeitado simplesmente por outras filosofias e outras argumentações. Muitas vezes nós negligenciamos o Evangelho por causa de ideologias. Hoje nós vivemos em um tempo de polarização política, e isso faz com que nós venhamos a distorcer o evangelho em prol de pautas ideológicas e políticas. Querido, o evangelho não pode ser corrompido por essas coisas. O evangelho é puro. Ele não é um ABC da fé. Nós vivemos um tempo de muitos mestres, muitos doutores, mas poucos pregadores da fiel palavra de Deus. Ele diz: leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Esse é o segundo ponto. A igreja está repleta de pessoas que querem permanecer na superficialidade. A igreja está repleta de pessoas superficiais. Paulo afirma: eu não vos pude dar o alimento sólido, mas leite. É interessante que ele usa um jogo de palavra. Leite vos dei de beber, não alimento sólido. Segundo um grande teólogo, Gordon Fee, que é escritor do maior comentário exegético da carta 1 Coríntios, ele diz que aqui Paulo usa de uma certa ironia. O que o apóstolo Paulo quer dizer é o seguinte: eles usavam essa terminologia de chamar o evangelho de leite. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: leite vos dei de beber, ou seja, tive que pregar o evangelho novamente a vocês, esse mesmo evangelho que vocês têm rejeitado e chamado de leite. Não vos pude ir com um alimento sólido, ou seja, avançando no conhecimento e progredindo no conhecimento desse mesmo evangelho, porque vocês são carnais. Querido, a superficialidade espiritual é a forma mais confortável de desobedecer. Hoje vivemos num tempo que muitas igrejas, querido, querem viver de forma superficial. Muitas estão lotadas, mas sem conteúdo bíblico nenhum.
E outras, muitas vezes, têm poucos membros, mas também são superficiais porque estão acomodadas. Nós vivemos em um tempo que nós temos que clamar pelo avivamento, por uma obra direta e uma visitação direta do Espírito Santo. Porque a superficialidade nos leva à desobediência, a superficialidade nos leva à estagnação, a superficialidade nos leva à acomodação, a superficialidade nos leva a fazer partidarismo na igreja, a fazer contenda na igreja, nos leva à imaturidade espiritual. E Deus está nos chamando pela sua palavra, esta noite, para um amadurecimento no Espírito. Muitos preferem ficar no raso. Por quê? Porque é onde não precisam mudar nada. Não precisam confrontar o seu próprio coração ou deixar que o Evangelho mexa com as suas próprias atitudes. Isso é difícil demais. Lembra do jovem rico? Quando Cristo fez a oferta para ele de deixar tudo, o que ele fez? Virou as costas. A renúncia, ela é muito dolorosa, porque o Evangelho, ele é muito confrontador. Porque Deus não exige, preste atenção, Deus não exige nada a menos do que a sua alma. Deus não exige nada menos que isso. Deus quer você por inteiro. As suas atitudes, o seu pensamento, o seu coração, a sua vida, o seu tempo. Hoje vivemos em um tempo tão superficial que as pessoas têm distorcido a realidade até do amor de Deus. E têm levado isso para suas próprias vidas. Diz que ama, mas o amor é distorcido. Por quê? O amor é de conveniência. Eu só amo e só faço de acordo com aquilo que eu posso dar. Ou seja, se alguém me pedir um dinheiro ou um prato de comida, isso aí é fácil. Mas se alguém me pedir o meu tempo, se alguém me pedir a minha dedicação, eu não posso dar. Porque isso custa demais para mim. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, versículo 3, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Terceiro ponto, as distensões e contendas evidenciam a imaturidade e superficialidade espiritual. Como comprovar isso? O próprio apóstolo Paulo diz, porquanto havendo ciúmes e contendas, isso é a primeira prova de imaturidade dentro da igreja, quando há ciúmes e contendas. Irmãos, o que mais destrói o corpo de Cristo é a falta de união. Ciúmes e contendas parte de algo mais enraizado dentro de nós do que nós possamos imaginar, que é, muitas vezes, a inveja, o ciúme, querer, como muitos coríntios queriam, ser superiores aos outros, deixando outros de lado. Hoje vivemos em um tempo que você não pode nem falar uma palavra para o seu irmão, confrontá-lo, porque ele, no primeiro confronto que você tem, ele já fica triste e sai da igreja. Vivemos um tempo de vitimismo espiritual. Querido, vitimismo espiritual não é sinal de maturidade, não. É sinal de imaturidade espiritual. Quantos não já viram isso? Nós temos que olhar para Cristo, querido. Não para os nossos erros, não para a falha dos nossos irmãos. Nós temos que ajudar e estender as mãos. Porque um dos grandes problemas da igreja de Corinto era os ciúmes e contendas que os levavam a andar de forma carnal segundo os homens. O que é segundo os homens na terminologia paulina? Andar segundo os homens é andar segundo as categorias dos homens.
O que os homens pregam aí fora, irmãos? Os homens pregam mentira, contenda, ciúme, inveja, adultério, pornografia. É isso que é pregado hoje. O sucesso pessoal, o que importa é o meu próprio sucesso. O que importa é minha própria prosperidade. O que importa é eu estar bem comigo mesmo, eu estar bem mentalmente. O que importa é o meu sucesso. Mas e o reino de Deus? E a obra? E o negue-se a si mesmo? Tome a sua cruz todos os dias e siga-me. E aquela palavra que Cristo disse: quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á. A categoria dos homens psíquicos é isso. Prega a categoria dos homens. Mas nós não andamos segundo rudimentos das categorias dos homens. Nós andamos segundo a categoria do céu. É do céu para a terra, é da palavra para os nossos corações. Nós não andamos segundo o que os homens dizem, o que os homens pregam, o que as ideologias pregam, mas segundo o Evangelho de Cristo Jesus. Em segundo lugar, a segunda prova é que eles estavam fazendo partidarismo espiritual. Uns eram de Apolo, outros eram de Paulo, outros eram de Cefas. Esse partidarismo muitas vezes é o que mais destrói a igreja. Começam a fazer dissensões dentro do corpo de Cristo. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto. De forma imatura, uns estavam dizendo: eu sigo fulano de tal. O outro dizia: eu sigo ciclano. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que olhar não para homens. Quantos de nós não conhecemos pessoas que saíram da igreja porque o pastor pecou? Nunca mais voltou para a igreja porque viu o pastor pecando. Por que eles acontece isso, irmão? Porque eles são imaturos. É porque vivem num evangelho superficial. No primeiro e último homem, porque eles depositam a sua fé no homem e não em Cristo. Se depositassem a fé em Cristo, olhariam para a cruz. Pois alguém, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Em último lugar, na igreja não há espaço para competição. Na igreja não há espaço para competição. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Querido, na obra de Deus, eu disse isso lá na igreja, na obra de Deus não há protagonistas. O que há são servos. Nós temos que aprender a servir uns aos outros. Se o irmão te entristeceu, chegue para ele, converse. Muitas vezes dê a outra face. Resolva. Essa é a melhor forma de viver em comunidade. Odiar o irmão não é papel de cristão. Nós temos que amar uns aos outros. Nós somos um organismo, uma comunidade, um só corpo em Cristo. Todo aquele contexto que eu falei no início se resume ao texto que nós nos debruçamos aqui. Eles viviam uma região marcada pelo comércio e por isso muitos eram ricos e deixavam os mais fracos de lado. Eles eram marcados pela idolatria e por isso, em 1 Coríntios capítulo 10 vai dizer que muitos sentavam à mesa dos pagãos e comiam os alimentos dos ídolos. Eles também, por ter uma forte prostituição na cidade, em 1 Coríntios, do 8 ao 10, vai dizer que muitos, dentro da própria igreja, estavam indo se deitar com prostitutas.
Isso era uma igreja, irmão. Vocês entendem isso? Isso era uma igreja. Amém? Para terminarmos, irmão, o versículo 8 e 9 diz assim: Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus. Porque de Deus somos cooperadores. Irmãos, todos nós somos lavouras de Deus e edifícios de Deus. Um planta e o outro rega, mas todos são importantes para a lavoura. O engenheiro tem o seu trabalho, o arquiteto também tem o seu trabalho. E todos são importantes para a construção. Tanto o que planta quanto o que rega é importante. Tanto o arquiteto como o engenheiro é importante. Todos nós, com as nossas atividades, somos importantes para o corpo de Cristo. Talvez até a menor atividade, pelos nossos olhos, são importantes no corpo de Cristo. Amém? E essa é a palavra em nome de Jesus. Que os irmãos fiquem com essa palavra essa noite, amém? E que venham refletir no que foi falado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Muito bom. Já falei com o Andrei, tem vaga aqui para pastor